Gabriel Jesus, jogador pouco valorizado ou é fraco? Craque ou não é? Solta a vinheta. Fala galera, Futebol Opinião no seu programa número 4. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp para que ele chegue no máximo de pessoas possível. É falar de futebol, é gostoso. Revelado no Palmeiras, clube brasileiro, Gabriel Jesus se destacou na base. Em 2015 fez uma grande Copa São Paulo de Futebol Júnior, subiu para o profissional a pedido do técnico Oswaldo de Oliveira. E naquele mesmo ano não teve tantas chances, ainda não era esse time rico da era Crefisa, era o início daquele elenco recheado de estrelas. Mesmo assim foi campeão da Copa do Brasil em 2015, no banco, é verdade, ele era reserva até então, e foi com a chegada de Cuca que Gabriel Jesus teve mais minutos, tornou-se titular, ora jogando de ponta, ora jogando de centroavante. Em 2016 teve o seu melhor ano aqui no Brasil. Também pelo Palmeiras, foi campeão brasileiro, sendo titular com Cuca, na época treinador do Palmeiras, e foi eleito craque do Brasileirão, artilheiro da competição, apenas 19 anos, ter o título brasileiro e ser o craque do Brasileirão. Com esse destaque, no Campeonato Brasileiro, recebeu propostas da Europa, propostas de times italianos, de times espanhóis, mas a melhor proposta até então tinha sido do Manchester City da Inglaterra, nesse projeto rico, trazendo jogadores estrelas. Fez essa aposta em Gabriel Jesus, já pensando no futuro, pensando na venda. Ele é um jogador muito potencial naquele momento. O que mais chamou a atenção é dizendo que recebeu uma ligação do Pepe Guardiola, o melhor técnico do mundo e então um dos melhores técnicos da história. Imagine você receber uma ligação de Guardiola pedindo para vir para o clube. É quase recusável. Então acabou que ele esqueceu as propostas que ele tinha de outros países e foi sim, em 2016 mesmo, no meio do ano ele já tinha sido contratado, mas permaneceu no Palmeiras, onde o Palmeiras teve essa campanha de campeão brasileiro e melhor jogador, o craque do Brasileirão. No fim do ano, ele se apresentou ao Manchester City. E não teve vida fácil. Se tornou reserva do então maior ídolo da história do Manchester City, que era o Sérgio Agüero, argentino. Agüero, que tinha muitos anos de clube, foi campeão inglês com um gol heróico. O Manchester City vinha de um jejum de títulos de muito tempo. E Sérgio Agüero, com essa identificação no clube, o maior artilheiro da história do clube, não tinha como sacar simplesmente e botar Gabriel Jesus. Porém, Gabriel Jesus, nas oportunidades que tinha, sempre entrava bem, marcava gols e assistências. Tanto que se você pesquisar esses minutos que ele tem quando está jogando, o aproveitamento dele é muito bom. Convenhamos, se ele fosse um jogador ruim, ele não estaria tanto tempo na Europa, né, velho? E jogando futebol de alto nível, relevante, contratado, sem jogadores mais valorizados na sua posição, né? E é difícil você entrar no lugar de um grande ídolo, e principalmente o Agüero, que quando jogava muito bem. Ele teve os seus momentos de brilho e artilharias e gols importantes pelo clube, o que levou ele à seleção. Ele fez campanha de eliminatórias para a Copa de 2018 na Rússia, uma campanha brilhante, sendo artilheiro das eliminatórias. Antes disso, na Olimpíada, foi campeão, sendo artilheiro da Copa América e um dos principais jogadores. Formava um trio de ataque muito bom, o Gabriel Jesus, Felipe Coutinho e Neymar. Então esse trio que levou a seleção com uma certa tranquilidade para a Copa foi relevante para Gabriel Jesus ser unanimidade no ataque da seleção. Vamos aos números de Gabriel Jesus, tem uma colinha aqui para acompanhar isso aí. Pelos clubes, 321 jogos, 127 gols e 60 assistências. Você lembre-se que ele foi banco muito tempo do Sérgio Agüero, então são números extremamente relevantes e positivos para Gabriel Jesus. Pela seleção, 65 jogos e 22 gols, também um número considerável. O que pesa é de fato o lance da Copa que nós falaremos. Pelo Palmeiras tem o título da Copa do Brasil, 2015, e o Campeonato Brasileiro de 2016. Pelo Manchester City, ele tem 4 Premier Leagues, uma Taça da Inglaterra
e 4 taças da Copa da Inglaterra. É um número considerável. Pela seleção, o Ouro Olímpico de 2016 e a Copa América de 2019. E tem participação, já foi convocado para 2 Copas do Mundo, 2018 na Rússia, 2022 no Catar. Então, é uma carreira positiva a nível Europa. Ele, até o ano passado, estava no Manchester City. Com a saída do Agüero, o Agüero foi contratado para o Barcelona. Muito se esperava de que Gabriel Jesus assumisse essa titularidade. Tempos depois, o Agüero descobriu um problema no coração, acabou afastado do futebol, não chegou nem a jogar efetivamente pelo Barcelona. E o Gabriel Jesus, ora negociado, palavras dele, ficou muito chateado, porque ele pensou, poxa, agora é a minha vez, agora eu vou conseguir galgar o que eu tanto almejo, que é a titularidade e fazer história no City. Também palavras dele, num jogo que ele teve a oportunidade, treinou como titular, quando ele ia jogar pela Champions League, o Guardiola, que sempre movimenta muito a equipe, faz o revezamento de jogadores, né? Colocou o Zinchenko, então lateral esquerdo, como falso 9. E o Gabriel Jesus começou o jogo no banco contra o Paris Saint-Germain. No segundo tempo, o time do Manchester City perdendo de 1-0, colocou o Gabriel Jesus no jogo, Gabriel Jesus empatou o jogo e o City virou esse jogo. Naquele jogo ele tinha ido, antes do jogo na pré-eleção, ele saiu chorando, já chateado, um pouco desgastada a relação por conta do ele estar se achando preterido na equipe, né? Foi negociado com o Arsenal de Londres, da Inglaterra, e fez uma campanha muito legal na temporada passada, ficando em segundo lugar e passando várias rodadas na liderança, quase chegando ao título. Só que, infelizmente, o Gabriel se lesionou no meio dessa temporada e com a lesão também de outros atletas, acabou caindo o rendimento e perdendo a oportunidade de ser campeão da Premier League, e o Manchester City, muito regular e levando, assumiu essa liderança. Seria o roteiro perfeito, hein? Gabriel saindo do City para o Arsenal e sendo campeão, já pensou? Ia ser, mais o futebol não quis que fosse assim. Sim, e ainda sobre o Manchester City, com a contratação do Haaland, há de se convir que não tem comparação no nível de um jogador para outro. O Haaland está, de fato, está um degrau acima, e fatalmente o Gabriel Jesus, se fosse jogar de centroavante, já que ele também joga nas pontas, ele fatalmente seria banco também. Então, essa escolha de ir ao Arsenal talvez tenha sido positivo para não ter que enfrentar mais tempos no banco de reservas. Afinal, o que o Haaland tem feito é assustador. Mas a temporada do Gabriel Jesus no Arsenal e o que ele apresenta, de fato, é destaque. Aí chega um momento chave de que gera essa dúvida em relação a Gabriel Jesus. Na Copa do Mundo, ele participou de todos os jogos, inclusive o jogo de terceiro lugar, e não marcou nenhum gol. Ficou muito marcada negativamente a intenção dele de querer ajudar a equipe, mas marcando. E o camisa 9 da seleção brasileira, ele tem que marcar gols. E como ele passou em branco na Copa, foi muito criticado, muito questionado essa titularidade dele na seleção brasileira. A qualidade de Gabriel Jesus é inegável. Velocidade, tem habilidade, finalização, ele é muito bom finalizador, que ele é um excelente jogador. Craque, depende do ponto de vista. Eu precisaria entender qual a posição de fato que ele joga, porque fica um pouco confuso. As características de um centroavante são diferentes das características de um ponta. O ponta ele é mais rabiscador, ele é mais rápido, enquanto o centroavante ele é mais posicional, ele é mais matador, mais brigador. A gente não vê ele com estatura e força para poder brigar na área por essa finalização, mas vemos ele como um ponta rabiscador, que tem habilidade, tem velocidade e qualidade no passe e finalização. Então, se eu pudesse ter a honra de encontrar o Gabriel Jesus e poder dar um conselho a ele e dizer, irmão, se adapta à ponta e se caracteriza naquilo ali, se qualifica para aquilo ali e progride naquele sentido, até porque hoje os pontas eles precisam marcar. O ponta precisa acompanhar o lateral. E ele já se mostrou aguerrido e que joga para a equipe, que não se incomoda em cobrir e marcar. Mas você jogar de centroavante, tá marcando, ele é o último jogador ali que vai finalizar a jogada. Muitas vezes ele mesmo disse que ia marcar, ia cobrir, e quando chegava no ataque estava sem perna para poder posicionar, para poder gerar jogo ali na frente. Então, nas Copas, para ser mais específico, ele foi fraco.
Porque o camisa 9 da seleção vive de gol. Você tem 7 jogos ali para poder levar o teu país à glória. Então você precisa marcar gols. E ele, do jeito que ele estava fazendo, era uma forma errada. Ele estava marcando, perdendo energia no jogo para fazer o que a função dele era, que é a função do centroavante, que é marcar gol, que é gerar jogo, e poder entregar o máximo ofensivamente para a seleção brasileira. Então, para a função dele, ele foi fraco. No recorte, clubes, é complicado para você buscar essa posição, então achei uma escolha errada ter ido para o City, apesar que a ligação do Guardiola se torna irresistível, mas agora ele está fazendo certo, buscando o seu nome no Arsenal, e eu creio sim que vai ter muitos êxitos. Em relação à seleção, eu acho que ele deveria buscar a posição de ponta e não posição de centroavante, que para mim não é a dele, pelo porte físico, pela estatura, pela característica em si. Eu acho que vão ter melhores do que ele e vai acabar essa briga sendo um pouco desleal. Futebol opinião, Gabriel Jesus, do bom, mas a nível de seleção para centroavante, não. A nível de seleção para ponta, talvez, é uma posição muito concorrida hoje. Tem Vini Júnior, tem Rodrigo, tem Antony, tem Rafinha, entre outros, né? Mas para centroavante não dá. Com 2 Copas do Mundo, a Copa de 2018 zerado em gols, Copa de 2022 começou no banco, se lesionou infelizmente gravemente. Comemorar a lesão dele na Copa, isso é um absurdo. Não se comemora a lesão de ninguém, velho. Se você não queria ele na seleção, torça para que Tite não escolhesse ele. Mas comemorar a lesão do cara beira o absurdo. O Brasil é eliminado e não tendo êxito nessas Copas. Creio que pela pouca idade, ele tem hoje 26 anos, terá novas oportunidades. Se realmente se qualificar e merecer, estará em 2026. Isso só o tempo vai dizer.